com toda alegria, com todo amor, para continuar o estudo bíblico. Estamos na revista que fala sobre a mordomia do crente, o crente como servo de Deus. Diga glória a Jesus. Vamos iniciar, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, o versículo 23. Senhor amado, enche-nos do Espírito Santo. A nossa alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Senhor, quebra as barreiras em nossas vidas. Quebra, Senhor, as barreiras de nossa própria alma, de nosso entendimento. Quebra as barreiras entre irmãos. Senhor amado, em nome de Jesus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como diz o Salmo 139. Senhor amado, derrama sobre nós da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Senhor, desfaz todo o mal contra as nossas vidas. Nós resistimos em nome de Jesus Cristo, como está escrito: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Senhor amado, abre-nos a porta da palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor amado. As Tuas palavras são espírito e vida. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler juntos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos atentar para o estudo para conseguirmos entender. Nós estamos no aspecto da mordomia do corpo. Quer dizer, este corpo foi o Senhor quem nos deu e ele deve ser usado para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 diz: não sabeis vós que sois templos de Deus, que o Espírito Santo habita em vós e que não sois de vós mesmos. Então este corpo foi o Senhor que nos deu. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Repita comigo: o meu corpo deve ser usado para a glória de Deus. Irmãos, e o corpo, o que o Senhor nos deu, irmãos, é uma dádiva, é um presente e é indivisível. Aqui este texto fala em espírito, alma e corpo. Quer dizer, existe uma parte imaterial, que é a alma e o espírito, e existe uma parte material, que é o corpo. Irmãos, e foi Deus, o Senhor nosso Deus, que nos fez assim, e o Senhor nos fez assim de propósito. Quer dizer, fez para um propósito. Termos um corpo físico e termos uma parte, a alma, o espírito, que não é físico, que é abstrato. Diga glória a Jesus. Nós não somos como os anjos. Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores. Irmãos, o Senhor nos fez com corpo. Irmãos, e foi Deus que nos fez assim. E está escrito em Gênesis capítulo 1 que tudo que o Senhor fez, Ele viu que era bom. Por que Deus nos fez assim? Repita comigo: com o corpo, para desfrutarmos da criação de Deus na terra. Continue repetindo comigo: com o Espírito, para desfrutarmos das riquezas espirituais. O Senhor nos colocou aqui na terra e por isso nos deu um corpo físico com o qual nós andamos, nos movemos e nos comunicamos. Irmãos, e isto vem de Deus. E não tem como dividir isso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Marcos 12:30, somos seres integrais. Jesus se fez carne. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus habitou um mesmo corpo que nós, isso significa que este corpo não é mau, pelo contrário, ele deve ser usado para a glória de Deus. Vamos entrar, irmãos, em Romanos 7. Abra lá, Romanos capítulo 7. Irmãos, este aspecto, mordomia do corpo, o corpo como instrumento da glória de Deus.
Precisamos entender isso, irmãos, porque esse texto de Romanos 7 é muito mal compreendido pelos crentes. E má compreensão da palavra do Senhor nos aprisiona. O meu povo é destruído porque lhe falta o entendimento, Oséias 4:11. Errais, não conhecendo as Escrituras, Mateus 22, 29. Romanos 7, a partir do 14. Acompanhe a leitura. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei, que ela é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é Romanos 7, de 14 a 24. Irmãos, este versículo sempre é usado pelos crentes para lamentação. Ai, pois é, nós somos fracos mesmo, nós somos carnais. É como está escrito, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero sempre está diante de mim. Engraçadinho. Fala para você, engraçadinho. Isso é uma compreensão absurda do texto, porque não é isso que está escrito. Em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo está falando em sentido genérico, abstrato, para fins de instrução. Olha o que ele diz. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Pequeno detalhe, o apóstolo Paulo era santo. O bem que ele queria fazer, ele fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele não fazia. Ele mesmo escreveu em 1 Coríntios 9, 27, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, não venha eu, de alguma maneira, a ser reprovado. Quer dizer, esse texto não se aplica a ele. Ele estava falando desse texto em sentido genérico, para fins de instrução. A chave desse texto está no começo do capítulo 7. A mulher está ligada pela lei ao marido, portanto, o tempo que o marido viver. Morrendo o marido, a mulher está livre da lei do marido e é livre para casar com quem for. O texto de Romanos 7 fala do homem sob a lei. Nós não vivemos na lei, nós estamos na graça. Então, pequeno detalhe, Romanos 7 não é para você. Fala para um lado, não é para você. Nunca mais use esse versículo como desculpa, porque ele não é para você. Fala para um lado, não é para você. Irmãos, a chave da compreensão disso está no começo do capítulo e no final. Como que termina Romanos 7? Termina assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de Romanos 7, da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, estava enfermo pela carne, veio Jesus em semelhança como esse nosso corpo e venceu tudo aquilo que era impossível. Diga glória a Jesus. Aqui não continua a leitura porque o texto realmente é de uma redação bem difícil, mas o versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ponto que queremos chegar é o seguinte: é possível viver neste corpo uma vida abençoada. Repita comigo: é possível viver neste corpo uma vida abençoada. Irmãos,
por má compreensão, tem gente que lê Romanos 7 e diz: mas é exatamente isso que acontece comigo. Ele se afunda de tanto problema e se conforma, é assim mesmo. Morre de desejos sexuais, de desejo de avidez, de ganância, de dinheiro, de cobiça, não sei o que. Mas é assim mesmo, né? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu faço. Fazem misericórdia. Pequeno detalhe, irmãos, Romanos 7 foi escrito para quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, porque olha o que Paulo diz: na minha carne não habita bem algum. Isso era no Velho Testamento. Hoje habita o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Então habita todo o bem que nos dá a vitória. Então repita comigo: é possível viver neste corpo uma vida vitoriosa. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, o apóstolo Paulo era santo, ele falou Romanos 7 em termos genéricos. Ele era santo e o bem que ele queria fazer, ele fazia, e o mal que ele não queria, ele não fazia, porque o Espírito Santo habitava dentro dele. Vamos compreender essa verdade em toda a sua amplitude, para não tirarmos também outras conclusões precipitadas. Continuando Romanos 8, pegue lá versículo 5. Olha o que está escrito: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, irmãos, aqui o apóstolo usa até palavras fortes, até joga assim, jogos de ironia, se é que... Ele estava querendo dizer assim: mas se você é crente, o Espírito Santo de Deus está em você, então daí é só andar em Espírito, e todo este conflito que foi falado ali sobre a carne é vencido no poder do Espírito Santo. Não é na força própria, mas é no poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Continuando: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Fui até o versículo 12. Vamos ler mais um pouquinho. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Jesus. Repita comigo: viver em Espírito significa vitória. Irmãos, viver mordomia do corpo quer dizer, é possível viver neste corpo uma vida santa. Irmãos, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Diz lá, Tiago capítulo 5, sujeito, mas não quer dizer que ele andava nessas paixões, porque ele as vencia. Ele nem estava nessa dispensação, estava na anterior. Hoje nós temos o Espírito Santo. Se é que o Espírito de Cristo habita em vós, como disse ali o texto, num jogo bem forte de palavras. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, pelo Espírito Santo é possível viver uma vida plena neste corpo. Diga glória a Deus. Repita comigo: o Espírito vivifica os nossos corpos mortais. Está escrito, quer dizer, além de nos dar vitória contra o pecado,
os que são pelo Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Além de nos dar vitória contra o pecado, Ele nos vivifica. Gente, foi o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus num corpo como esse e transformou aquele corpo em um corpo glorioso. Então o Espírito nos vivifica, quer dizer, Ele dá ânimo, Ele dá força, Ele rejuvenesce, Ele nos dá uma vida plena. Diga glória a Deus. Repita comigo: pelo Espírito mortificamos as obras do corpo. Irmãos, quer dizer, andando em Espírito, tudo o que é ruim da nossa natureza carnal é abafado, é mortificado, é morto pelo Espírito Santo. E nós não vivemos assim, nós vivemos segundo o Senhor e vivemos uma vida santa. Então repita comigo: o segredo de uma vida abençoada é buscar o Espírito Santo. Quer dizer, irmãos, não é viver num combate interminável para vencer a carne. Irmãos, existem pessoas, os pecados mais grosseiros são os mais fáceis de serem usados como exemplo. Pessoas que sofrem com pensamentos de erotismo, de sexualidade desequilibrada. Então daí a pessoa assim fica fazendo campanhas de autodisciplina para vencer aquilo, e sempre são campanhas frustradas, e a vida fica um cai, levanta, infindo. E cada culto que tem que abandonar o pecado é uma choradeira sem fim, para depois disso repetir novas derrotas. Faça misericórdia, está tudo errado. Ao invés de ficar com essas campanhas de autodisciplina, é fazer campanhas de busca do poder do Espírito Santo de Deus. Olha como que o diabo joga com a pessoa. A pessoa está com o problema do pecado, e daí o diabo joga assim: como que você vai buscar o Espírito Santo neste estado? Da pessoa: é mesmo, né? Não tenho nem coragem de pedir o Espírito Santo. E daí não pede e vai levando de mal a pior. Irmãos, em que estado que nós vamos buscar o Espírito Santo então? Em qual? Diga glória a Jesus. É do jeito como estamos e vamos buscando, e é buscando o Espírito Santo que nós recebemos vitória. Irmãos, nas orações, nos jejuns, nas madrugadas, buscando o Espírito Santo, irmãos, nós temos contato com o Deus Todo-Poderoso que transforma o nosso ser e transforma a nossa alma. Irmãos, a presença do Espírito Santo dentro de nós é uma realidade, não é uma coisa que está escrito na Bíblia assim que a gente aceita como um dogma inquestionável. Não, é uma realidade absoluta, palpável e factível. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que diz ali: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmãos, completando o capítulo, para termos uma visão completa sobre o assunto, o versículo 26 diz: o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Quer dizer, nós temos fraquezas, mas somos ajudados pelo Espírito Santo nisto, e é a melhor ajuda que poderíamos ter. Diga glória a Deus. Quer dizer, não é que vivendo com Jesus nós estamos isentos de tentação, nós somos fracos, mas o Espírito Santo nos ajuda e nos dá vitória nisso, e a vida não fica assim, mas uma coisa difícil. O crente está assim, morrendo de vontade de pecar, mas ele vem na igreja, né? Não é assim, irmãos, isso não é vida, isso é enganação. Fala para nós assim, viu? Isso é enganação. Se você está assim, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus para ser liberto, porque você não é liberto. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 28, tudo coopera para o bem. Versículo 30 de Romanos 8, somos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, nesse corpo temos fraquezas, mas somos ajudados pelo Espírito Santo, e tudo isso redunda em glória, e a vida que nós vivemos neste corpo é uma vida da qual nós podemos dizer: graças a Deus. É como assim termina o capítulo 7 de Romanos. Repita comigo: eu preciso
da plenitude do Espírito Santo. Irmãos, sabe o que nos falta? Sabe o que falta para você? Fé. Fala para um lado, fé. Fé. Nós estamos numa igreja de pessoas que se acham esclarecidas. Ainda que você diga assim, eu não me acho muito. Você que pensa. Diga glória a Jesus. E quanto mais esclarecida a pessoa, mais é difícil o caminho da fé. Irmãos, está escrito? Eu creio, é assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse nosso problema de fé se manifesta em muitas outras coisas, por exemplo, em cura. Muitas vezes oramos e as pessoas não são curadas porque falta fé. Porque a gente acha que tem que ser alguém que tem algo mais do que nós. Fé, por exemplo, né? Diga glória a Jesus. Tudo é possível ao que crê. Meu amado, nós temos que passar a ser assim. Está escrito? Não se questiona. Não fica com um argumento assim. Né, pastor, né? Não é bem assim. A palavra de Deus diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Sempre seja Deus verdadeiro. Diga glória a Jesus. Então repita comigo, é possível para o crente vencer na luta da carne contra o Espírito. Meu amado, não só é possível, como eu vou até mais longe, tem que vencer. No Apocalipse tem as 7 promessas, ao que vencer. Tem que vencer em nome de Jesus, o Senhor nos deu toda a condição. Então, irmãos, é só buscar. Irmãos, buscando o Espírito Santo, nós seremos dominados por Ele. E daí nós poderemos servir ao Senhor de forma integral. Romanos 12:2, aliás, 12:1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga glória a Jesus. Meu amado, mordomia do corpo, isso tem que entrar na nossa mente e no nosso espírito. É possível ter um corpo santo. Santo. Fala assim, santo. E não é só assim para quando você tiver mais de 65, não, viu? É já. Porque se Jesus vier já em 65, então você está perdido. Faz misericórdia. É já. Irmãos, é possível alcançar neste corpo grau considerável de santidade, e é possível ter a glória de Deus se manifestando neste corpo. Quer exemplo? Atos 19, os lenços e aventais de Paulo curavam, porque ele que disse, Romanos 7, vivia uma vida tão santa. Irmãos, que o avental que estava com ele no seu corpo, irmãos, era tomado daquela santidade. Pegava o avental e punha em outra pessoa, a pessoa era curada, porque ele respirava, ele transpirava santidade. Quer um exemplo mais forte ainda? Atos 5, a sombra de Pedro curava. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando uma pessoa busca o Espírito Santo, essa busca faz com que a pessoa vença os pecados carnais, vença a influência deste mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Irmãos, e a pessoa fica tão impregnada da glória de Deus, que no caso de Pedro, a sombra curava. Irmãos, pessoas cheias de Deus, chegando num lugar, muitas vezes nem falar precisa. Irmãos, a pessoa entra, a glória de Deus entra junto, porque a glória de Deus habita na pessoa, em degrau acentuado de glória, como diz em 2 Coríntios 3, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Diga glória a Jesus. Êxodo 33, o rosto de Moisés brilhava. Rosto
Este rosto físico era a pele como a sua, brilhava. Porque, irmãos, busca o Senhor, amava a Deus, 40 dias de jejum, o corpo ficou santificado pela unção do Espírito Santo de Deus. Mateus 17, Jesus se transfigurou e num corpo como o nosso. Tanta glória tinha, irmãos, que num momento de tempo brilhou como o sol e os vestidos ficaram branquíssimos. E diz lá o texto, como nenhum lavandeiro da terra poderia branqueá-los. Diga glória a Jesus. Irmãos, alguém que está buscando ao Senhor, irmãos, isto pode refletir até no corpo físico. Atos 6, olharam para Estevão e o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Diga glória a Deus. A glória de Deus ficou visível nele, era olhar e ver. 2 Reis 13, irmãos, Eliseu foi sepultado, jogaram um cadáver em cima dos ossos, o cadáver ressuscitou, porque Eliseu era um santo homem de Deus, como até a sunamita reconheceu. Diga glória a Jesus. Santo mesmo até depois de morrer. Irmãos, Enoque foi trasladado e foi levado para o céu com corpo e tudo. Gênesis capítulo 5. Por que Deus levou Enoque com corpo e tudo? Porque era santo. Falam lá do santo. Irmãos, e a glória de Deus resplandecia através de Enoque. Elias também foi levado ao céu. Irmãos, é santificação. Repita comigo: o corpo pode tornar-se veículo importante para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quer dizer, buscar ao Senhor. O segredo de tudo está em buscar a Deus, buscar com todo o coração, buscar nas madrugadas, ir buscando. Irmãos, é ensino bíblico, mordomia do corpo. É possível viver neste corpo uma vida gloriosa. Irmãos, e quer que eu vá mais longe? A palavra do Senhor diz que Moisés viveu até os 120 anos e nunca perdeu o vigor. Porque a vida dele era buscar a Deus, e buscar a Deus impregna até o corpo com a glória de Deus, e isto redunda até em saúde física, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Irmãos, vida de santidade deixa a pessoa conservada, e vida de pecado deixa a pessoa acabada. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 2. Quem se alista na guerra, abstém-se de tudo para agradar aquele que o alistou. E o versículo já citado, 1 Coríntios 9, 27. Subjugo meu corpo, reduzo a escravidão, para que pregando aos outros eu não venha eu de alguma maneira a ser reprovado. Irmãos, esta vida de busca do Espírito Santo não é uma vida de abstinência. Diga glória a Jesus. Irmãos, é um ensino dos orientais, dos hindus, dos mongóis, e tem lá o seu grau de verdade. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa sem Jesus, se essa pessoa ficar 40 dias de jejum, essa pessoa vai resplandecer uma certa, eu vou chamar de energia, que é aquilo que os espiritualistas chamam de aura, mas isso é meramente humano. E olha lá que tem um pezinho no inferno, isso daí também. Fazem misericórdia, porque é buscar poder espiritual sem ser em Jesus. Isso é terrível e isso é perigosíssimo. Irmãos, e veio Jesus para ensinar que esta busca não é uma vida de abstinência. Irmãos, jejum tem o seu lugar na vida cristã, mas Jesus era um homem que comia e bebia a ponto de chamarem-no de comilão e beberrão. Quer dizer, quando Jesus ia num jantar, ele comia bem.
Ele não era aquela refeição assim, tipo João Batista. Não, ele comia bem. Lógico, não era glutão de jeito nenhum. Com toda certeza era um homem magro, porque ele tinha absoluto domínio de si mesmo. Irmãos, esta vida de busca do Espírito Santo é uma vida de autodomínio, autocontrole pelo Espírito Santo de Deus. Porque Gálatas 5:22, o último dos frutos do Espírito é domínio próprio. Diga glória a Jesus. Irmãos, então sabe o que é esta busca? A pessoa busca intensamente ao Senhor, sem se esquecer das demais áreas da vida. A pessoa jejua, mas nos momentos que a pessoa não está de jejum, irmãos, a pessoa vai a uma refeição, a pessoa se alimenta, mas não come que nem um desesperado, que nem um alucinado, e não fica pensando só em comida. Sabe, irmãos, qual é o nosso problema? Isso, a cultura do século 21 impôs quase que uma idolatria. Sabe qual é o teu problema quando você está de jejum? Você só pensa em comida. Fala assim, viu? Irmãos, jejum é abster-se disso para buscar a Deus. Meu amado, que você está em jejum, você só pensa em comer. Pergunta para o assim, não é assim? Eu falo por mim. Diga glória a Jesus. Sabe por quê? Porque está desregulado isso. A comida está muito importante na tua vida. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é 1 Coríntios capítulo 10. Diga glória a Jesus. Irmãos, então a vida neste corpo, a vida plena, a vida em santidade, é uma vida de autodomínio, no poder do Espírito Santo, e é uma vida de alegria. Fala ao lado, alegria, alegria. Irmãos, ontem andando na rua, no centro da cidade, o Senhor me falou grandemente, contentai-vos com o que tendes. Era a pregação de João Batista para os soldados, né? Contentai-vos com o vosso salário. Fala ao lado, contente-se. Sabe o que significa isso? Viva contente. Glória a Jesus, diga glória a Deus. 1 Timóteo 6, é grande ganho a piedade com contentamento. Então, irmãos, essa vida de busca ao Senhor, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer a carne, como diz o salmista. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Então, Jesus está conosco, então tudo é motivo de alegria. Glorificado seja o nosso Deus. Então, irmãos, o Senhor quer manifestar a sua glória em nossos corpos. Amém? Fala para o lado, busque mais ao Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, então este é o aspecto da mordomia do corpo. Continuando o estudo, mordomia do coração. Fala para o lado, coração. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, o que significa isso? Coração é o domínio das nossas emoções, das nossas vontades, o domínio da nossa personalidade. Irmãos, pela palavra do Senhor, nós temos que ser assim pessoas reservadas. Cantares 4:12, fonte selada, jardim fechado. Diga glória a Jesus. Irmãos, guardar o coração quer dizer não deixar com que o apego às coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, não deixar as coisas entrarem no coração. Não deixe o emprego entrar no coração. Não deixe a casa. Não deixe o dinheiro, jamais. Tem gente que fala assim, eu não deixo, pastor, porque não tenho mesmo. Mas o amor do dinheiro você tem. Você não tem, mas queria ter, que é uma beleza, né? Mas em misericórdia. Guardar o coração. Diga glória a Jesus.
Não deixe o Corinthians entrar, nem o Palmeiras, nem qualquer outro que o valha, mas em misericórdia. Não deixe o carro entrar no teu coração. Fala assim, viu? Pôs o coração no carro, Jesus vai tirar, você vai ficar a pé. Diga glória a Deus. Irmãos, o coração determina o uso que fazemos dos nossos sentidos e dos membros do nosso corpo. Então, irmãos, guardar o coração, as vias de acesso ao coração, os sentidos, quer dizer, aquilo que nós estamos ouvindo. Então, irmãos, o crente ele tem que ser muito reservado. Ele começa, está num lugar em que está tocando música do mundo, ele sabe que aquilo lhe faz mal, ele sai de perto, ele não deixa entrar, ele rebate, ele começa a assoviar um cântico. Diga glória a Jesus. Ele não deixa aquilo entrar de jeito nenhum. Irmãos, pessoas, conversas, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33, está uma conversa, vê que aquilo vai entrar no coração. Irmãos, é isso que o diabo quer, fisgar o nosso coração, o nosso apego a alguma coisa. Está vendo que aquela conversa está despertando algum interesse que vai te dar problema depois, você se reserva. Repita comigo: se o coração for santo, o restante também será. Por isso que em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Mordomia do coração. Glória a Jesus. Para os solteiros. Irmãos, o amor não é cego nem aqui, nem em lugar nenhum. Diga glória a Jesus. O amor é o sentimento mais consciente e mais vivo que existe. Irmãos, e faz parte do próprio conceito de amor escolher amar. Nós amamos quem nós escolhemos. Fala ao lado quem você escolhe. Então, irmãos, é o seguinte: coração reservado. O rapazinho viu uma moça e ficou perdidamente encantado. Descobriu que a moça não é crente, acabou o encanto na hora. Acabou. Ai, pastor, mas a gente não manda no coração. Você tem que mandar no seu sim. Quem que vai mandar no seu coração? Quem? Pergunta para você assim: quem? Irmãos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O Sansão ficou brincando com isso até o dia que ele acabou gostando da Dalila, e acabou-se tudo, como diz lá Juízes 16:20. Diga glória a Jesus. Irmãos, é guardar o coração, é reserva. Nós escolhemos a quem amar. Glória a Jesus. Irmãos, continuando o estudo, terminamos a mordomia do corpo, mordomia do coração, agora a mordomia da vida. Vamos abrir em Tiago capítulo 4. Respire fundo para continuarmos aproveitando o estudo. Tiago 4,14, eu vou ler uma frase que está no meio do versículo que diz assim: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Glória a Jesus. Mordomia da vida, quer dizer, nós temos a vida como um dom de Deus e precisamos usar esta vida para a glória de Deus. Jesus disse, Mateus 6,25, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Repita comigo: a vida é dom de Deus.
Irmãos, e este conceito é profundo e nós precisamos aprofundá-lo ainda mais. A vida é dom de Deus. E quer saber de uma coisa? A vida é uma parte de Deus. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade? Você tem vida, você está vivo? Olha para o mundo, vê se ele está vivo. Tem alguns que estão vivos, mas não estão acordados. Diga glória a Jesus. Você está vivo, então o que você tem é uma parte de Deus que Ele te deu. Irmãos, João capítulo 1, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, irmãos, Deus nos dá a vida, quer dizer, Ele dá uma parte dEle mesmo para nós, e nos faz sermos vivos. Diga glória a Jesus. Repita comigo, a vida tem que ser amada. Irmãos, a vida é um presente glorioso de Deus. A vida tem que ser amada. 1 Pedro 3, quem quer amar a vida e ver os dias bons, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferirem engano. Aparta-se do mal, faça o bem, procure a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. Diga glória a Jesus. A vida tem que ser amada em todas as suas fases e em todas as circunstâncias. Irmãos, você sabia que vida é um presente muito grande? Irmãos, se nós partirmos antes do arrebatamento da igreja, nós estaremos em descanso. Vai ser bom, porque nós vamos estar com Jesus, mas estar vivo é melhor. Se nós pudermos, se o Senhor nos permitir esta honra de ficarmos vivos até o arrebatamento, vai ser muito melhor. Irmãos, morrer em Jesus é bom, mas a vida é melhor. Diga glória a Jesus. Porque Paulo, quando diz assim, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, mas se o viver me der fruto na minha carne, então eu prefiro ficar vivo. É isso que ele quis concluir. Diga glória a Jesus. O que Ezequias profetizou num cântico, Isaías 38, não pode a sepultura louvar-te, os vivos, estes te louvam. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, enquanto nós temos vida, é um privilégio muito grande. Irmãos, e vida é um dom sem diferença alguma. Todos nós temos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser letrado ou indouto, todos nós temos vida. E vida é dom de Deus, irmãos, e vida tem que ser amada. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas eu estou numa fase difícil da vida, porque eu tenho que trabalhar de dia, eu tenho que estudar de noite, porque daí eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer um vestibular, então está muito corrido, então, ai, pastor, agora está difícil, o senhor fala em amar a vida, agora está difícil, depois, né, meu amado, tem que ser amado hoje, porque vida é preciosíssimo. Diga glória a Jesus. Preciosíssimo, irmãos. E tudo o que nós fazemos, só pelo fato de estarmos vivos, já é uma grande coisa. Irmãos, então, é mordomia da vida, usar tudo isso para a glória de Deus. Fala para o outro lado, é muito bom estar vivo. Diga glória a Jesus. Se você está vivo, então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Então vamos sentar de novo para continuar o estudo, não quero só... Diga glória a Jesus. Muito bom estar vivo, levanta, senta, glória a Deus. Diga glória a Jesus. Você não concorda comigo que é muito bom estar vivo? Só que não é toda hora que você pensa assim. Tem hora que você...
É muito bom estar vivo sempre. Glória a Jesus. Irmãos, a vida tem que ser boa. Tiago 1, do alto vem a boa dádiva, o dom perfeito. Irmãos, a vida tem que ser vivida intensamente. João 10,10, vida em abundância. A morte não é para ser desejada por ninguém. Morte é acidente de percurso, não é motivo de desejo. Morte é inimigo. 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. Fala para o lado, morte é inimigo. Ai, sabe quando alguém te decepciona, você chora. Ai, eu queria morrer. Sai dessa. Fala para nós, sai dessa. Tem que viver, morte é inimigo. Coisa a ser vencida. Irmãos, a morte é inimigo. E como um inimigo, ele deve ser resistido. Repita comigo, a morte deve ser resistida. Tem vez que a morte se aproxima de nós? Sim ou não? Tem. E o que você fala para ela? Sai! Sai em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a morte é para ser resistida. Mais uma vez eu vou dizer para os irmãos aquele versículo do Salmo 116. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo quer dizer, a morte dos santos de Deus é cara aos olhos de Deus, significando que Deus não quer que você morra de graça. Se é para morrer no último minuto, nunca antes. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a morte deve ser resistida. Fala lá do resista. E é uma luta isso. Como vencer esta luta? Ame a vida. Porque daí o Senhor só vai te levar quando não tiver mais jeito mesmo. Diga glória a Deus. Eclesiastes 12, irmãos, ensina que a vida é frágil. Antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto ao poço e se desfaça a roda junto à fonte, alguma coisa assim. Diga glória a Jesus. O fio de prata, para as irmãs que usam fio de prata, se você puxar assim arrebenta, que é muito fraquinho. Assim é a vida. Então repita comigo, a vida é preciosa, mas é frágil. Irmãos, sabe que a vida é preciosa? Tem um versículo em Eclesiastes que é muito engraçado, mas é verdade. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Diga glória a Deus. Quer um exemplo? Elias foi um profeta tremendo de Deus. Eliseu, mas estão mortos. Elias foi em vida, mas Eliseu morreu. Estão mortos. Então os olhos de Deus é melhor você crente vivo do que outro profeta que já morreu. Diga glória a Jesus, porque você está agora nas mãos com o dom da vida. A vida é muito preciosa, mas a vida é frágil. Mordomia da vida não significa, repita comigo, a vida tem que ser guardada. Irmãos, o diabo quer roubar muitas coisas de você. A principal é a tua vida. Diga glória a Jesus. Então você tem que resistir. Repita comigo, prolongar os dias. No sentido bíblico, sempre é bênção. Sempre é bênção ter os dias prolongados. Salmo 128, verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Efésios 6, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, então quer dizer, você pode morrer antes da hora, então cuide da tua vida. Fala isso para um lado, cuide da tua vida. Repita comigo, vida é dom maior do que o dinheiro. Lucas 12:15, palavras de Jesus. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Vida não é dinheiro, vida é mais do que isso. Irmãos, porque se vida fosse dinheiro, o rico não morria. Diga glória a Jesus.
A vida é mais do que dinheiro, é mais valiosa. Então a vida tem que ser guardada. Irmãos, como isso é sério! Quantas vezes o diabo já quis te matar? Pergunta para nós assim, quantas vezes? Algumas vezes quase conseguiu. Então, irmãos, esta vida tem que ser guardada. Aquela frase que eu disse domingo, é melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a vida não consiste em dinheiro. Eu li hoje uma notícia. Um músico brasileiro que é famoso no exterior, o nome dele é Alex Klein, ele é oboísta. Ele veio aqui em Curitiba em janeiro, teve até alguns irmãos da igreja que foram assistir ele. Ele não pode tocar mais porque está com uma doença neurológica incurável e progressiva. E parou de tocar. Ele é famoso, ele tem dinheiro. Mas, irmãos, a vida é mais do que isso. Diga glória a Jesus. Então a vida tem que ser preservada, a vida tem que ser guardada, porque ela é dom de Deus. Glória a Jesus. E repita comigo, o sentido da vida está em uma virtude maior do que a própria vida. Qual a virtude que é maior que a própria vida? É o amor. João 15, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quer dizer, o amor é maior do que a vida. Então repita comigo, o sentido da vida está em amar e ser amado. Diga glória a Jesus. Aí está o sentido da vida. Se você está meio frustrado, é porque você só está vivendo para ganhar dinheiro e nem ganhar está ganhando, porque não é magnata. Mas em misericórdia, daí tem que ficar frustrado mesmo. Diga glória a Jesus. Tem que viver para amar e ser amado. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus está aqui. Fala lá, Jesus está aí do seu lado. Glória a Jesus. O sentido da vida está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Glorificado seja Deus. Lucas 12, Jesus contou a parábola do rico insensato. Lucas 12, 21. Assim aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Palavras de Jesus. O que significa isso? O que significa ser rico para com Deus? Repita comigo, ser rico para com Deus significa cultivar as virtudes da alma e do espírito. Isso é ser rico para com Deus, porque cultivar as coisas da terra, isso não leva ninguém a lugar algum. Então, irmãos, o que é ser rico para com Deus? É amar, é servir, é interessar-se. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer te encher de amor. Fala isso para um do lado, o Senhor quer te encher de amor. Irmãos, existe um espírito maligno que opera nessa cidade de Curitiba, que deixa as pessoas esquisitas, frias, distantes e esnobes. Fala para nós assim, sai dessa, em nome de Jesus. O sentido da vida está em amar e ser amado. Irmãos, continuando para encerrarmos o estudo nessa noite, quem está sendo edificado, diga amém. Amém. Nós falamos sobre mordomia da vida, agora é mordomia da geração da vida. Jesus maravilhoso. Diga glória a Deus. Repita comigo, o nosso Deus nos deu a capacidade de reproduzirmos a vida, meu Senhor. Fala isso para o lado, meu Senhor. Jesus amado, não deu aos anjos, deu a nós. Senhor amado, irmãos, isso aqui é tão grande, nós não conseguimos entender.
Nós vamos falar hoje, o Senhor vai nos permitir entender um pouquinho mais, mas isso aqui é demais para a nossa cabeça e para o nosso espírito. O Senhor nos deu a capacidade de reproduzir a vida. Capacidade por quê, irmãos? Se você não quiser ter filhos, você não tem. Se você quiser, você tem. Ainda que diga assim, não, pastor, se eu quiser, depende, não sei se não você é estéril. Quantos milagres bíblicos de cura de esterilidade? Se você quiser, você busque, o Senhor te dá isso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas se a pessoa não quiser ter filhos, ninguém vai entrar dentro da pessoa obrigando, do contrário. Ter filhos é uma decisão. Às vezes é um acidente. Diga glória a Jesus. Mas, mesmo para este acidente, a pessoa cooperou, obviamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Irmãos, a capacidade de reprodução não é apenas reprodução da matéria de mesma espécie. Deus nos deu a capacidade de reprodução de vida consciente, moral e à imagem e semelhança de Deus. Diga glória a Jesus. É muito grande isto. É demais para nós. Diga glória a Jesus. Meu amado, conforme está escrito em Zacarias 12:1, ouça, depois você lê o versículo. Irmãos, o nosso espírito não é eterno. O nosso espírito foi formado por Deus no momento da nossa concepção. Diga glória a Jesus. No momento que nós somos concebidos, o Senhor fez o nosso espírito e já colocou no lugar certo. Então, irmãos, a capacidade que Deus deu aos homens de se reproduzirem, Ele inclusive trabalha nisto. Quer dizer, Deus faz esse trabalho de gerar o espírito de acordo com as vidas que são geradas pelos homens. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo, a criação da alma por Deus é simultânea à geração do corpo. Meu Pai de glória. O Senhor nos dá a capacidade de gerarmos uma vida única e insubstituível e eterna. Falam assim, Jesus, Santo Deus. Por isso, irmãos, que aborto é um pecado gravíssimo diante de Deus. Diga glória a Jesus. A criança foi concebida e o espírito foi formado no mesmo instante. Por Deus. Diga glória a Jesus. Senhor amado, Deus glorioso e eterno. Irmãos, por isso mordomia da geração da vida. Irmãos, por isso que ter filhos é privilégio. Fala no lado, privilégio. Meu Senhor amado. É herança do Senhor. Por isso está escrito no Salmo 127. Privilégio muito grande, irmãos, que o Senhor nos concede. O filho que nós geramos é para sempre. O corpo um dia morrerá, mas o espírito viverá para sempre diante de Deus. Diga glória a Jesus. Por isso que os filhos têm que ser cuidados, por isso que os filhos têm que ser ensinados no caminho do Senhor. Irmãos, por isso que criar filhos é ministério. Fala para o lado, ministério. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. 1 Timóteo 2, um versículo que aos olhos do século 21 é absurdamente arcaico, mas é bíblico e ninguém vai modernizá-lo jamais. Diga glória a Jesus. Senhor maravilhoso. Estamos no encerramento do estudo. Diga glória a Deus. Mordomia da geração da vida. Meu Senhor amado. Irmãos, daí entramos inevitavelmente na questão das relações conjugais.
Por isso, meus, que isso biblicamente é um assunto tão sério. Por isso que 1 Coríntios capítulo 6 diz que a prostituição é um pecado maior que os outros, porque a pessoa peca contra o próprio corpo. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por isso que as obras da carne, as primeiras, são os pecados da sexualidade. Irmãos, porque isso é mexer com coisa santa, com coisa sagrada, irmãos. Geração de vida é coisa santa. Fábula nova é coisa santa. Aquilo é de Deus. Tem uma vida ali dentro. Meu Senhor amado. Por isso, irmãos, sempre que as relações conjugais são desvirtuadas, tem consequência grave nisso, porque